Muito bom. Bom, fantástico, MC. Muito bem-vinda. Deixa eu tirar aqui. Muito bem-vinda ao nosso Tech Kids Day 2022. MC é da Meta, vai se apresentar aí para nós. A gente vem falar um pouquinho sobre a segurança nas plataformas da Meta. Bom, acho que todo mundo aqui deve usar, certo? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, Pode enfim. ser, as plataformas da Meta, Instagram, Facebook e Messenger. Messenger, exato. Então, por favor, MC, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho e quiser já começar, fica à vontade, tá? A gente está gravando, tá bom? Claro que sim. É prazer estar aqui com vocês, Karina, Marcos, muito obrigada pelo convite. E muito obrigada a todos por ficar aqui em linha. Eu sei que sexta-feira já é tarde e vocês já tiveram muitas palestras, então muito obrigada por ficar aqui. E vou ficar atenta também às suas perguntas, comentários, etc. Eu sou Maria Cristina Capello, me chamam de MC, se vocês escutam, é isso. Eu lidero uma área que chamamos de segurança para usuários na América Latina, aqui na Meta. Fico baseada no México. Eu originalmente sou venezuelana, morei um tempinho em São Paulo, então daí o sotaque, mas meu pai é português, também aí tem outro sotaque que vai vir de vez em vez, e vocês vão escutar um pouquinho de portunhol, então faço advertência, porque sempre acontece quando estou apresentando. Então, só para esclarecer. Aí eu posso compartilhar minha apresentação? Não tenho privilégios. Perfeito, muito obrigada, Marcos. Me dá um segundinho. Eu volto aqui na primeira slide. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho duas coisas. A abordagem que a gente tem, a produção das pessoas aqui nas plataformas da Meta, um pouquinho especificamente sobre as ferramentas no produto e tecnologia de detecção, prevenção, etc., que a gente implementa. E também vou falar mais, tipo, dicas de como nos cuidar e na internet, nas plataformas, e que tipo de coisas fazer para ter um ambiente mais solidário. Então, vamos lá. Eu sempre começo falando um pouquinho da nossa missão, em caso vocês não tenham escutado antes. Realmente a missão tem a ver muito com facilitar, né, para que as pessoas formem ou façam parte de uma comunidade. Então, não vale a pena para a gente, mesmo pelo negócio, se vocês quiserem só essa razão, não vale a pena ter conteúdo daninho na plataforma. A gente realmente quer que as pessoas façam comunidade aqui, e quer que vocês experimentem ou tenham uma experiência segura. Então, toda a abordagem da gente para proteção das pessoas vai passar, né, por essa missão, por esse objetivo. E a gente parte de 5 pilares. O primeiro que eu gosto sempre de falar é que a gente não faz nada sozinho, a gente parte realmente de parcerias com organizações como a Tech Kids, como muitas outras das que vocês escutaram hoje. E aí vou falar um pouquinho mais, mas temos conselhos ou grupos, né, de assessores ao redor do mundo, especialistas também da América Latina e do Brasil, que constantemente nos mantêm informados ou na vanguarda de como é que estão evoluindo as agressões especificamente, ou as tendências de conteúdo daninho e também de iniciativas inovadoras, valga a redundância, para a proteção das pessoas, tá? Isso vai informar muito as outras 3 coisas que vêm aqui, que são as políticas, o desenho da ferramenta de segurança e os recursos. Vamos falar um pouquinho de todas essas hoje, mas as políticas são, né, os padrões da comunidade, as diretrizes, né, do que a gente pode falar, publicar, e como pode atuar nas plataformas da Meta e o que não se pode fazer. As ferramentas são esses desenvolvimentos que eu vou trazer várias para vocês hoje, que desde a tecnologia procuram fazer detecção, prevenção, atenção, né? Especialmente de coisas
bem graves, como exploração infantil, mas também de proteção, né, da experiência dos jovens, por exemplo, nas nossas plataformas, etc. E os recursos são guias, ou dicas, né, que a gente tem em diferentes lugares da plataforma para você sempre poder se manter informados. E o quinto pilar, para mim, é o mais importante, então eu atesoro muito estar em fóruns como esse hoje, porque a retroalimentação é o que fecha, né, esse círculo. E a retroalimentação pode ser que vocês tenham uma ideia muito específica sobre como a gente pode melhorar, mas também pode ser simplesmente as suas perguntas, as suas observações sobre o que está acontecendo nas plataformas e digamos, um bate-papo, né, de como é que a gente pode começar a resolver esse tipo de problemas. Então, vou ficar, como eu já falei, muito contente de ler e escutar depois suas perguntas e comentários. Então, eu falei dos conselhos especialistas, a gente tem um grupo assessor global de segurança, um especialista sobre juventude, outro de prevenção de suicídio e automutilação, e outro a mais de segurança para as mulheres, especificamente. Não são exclusivos, a gente também faz alguns grupos mais informais por regiões, por exemplo, com grupos, organizações radicadas na África, ou na América Latina, ou na Ásia, né? Mas um pouco para dar a vocês a ideia que a gente também tem esse foco por tema, né? E que todos estes grupos têm representatividade global e de especialistas diferentes, né? Law enforcement ou psicólogos, etc., né? As políticas. É assim, para você se sentir seguro, para você sentir que pode utilizar as plataformas para sua expressão, você tem que sentir que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente seguro, e que você pode reportar qualquer coisa que não seja apropriada e que a gente vai responder, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. As políticas estão formadas por esses 5 princípios. Criamos um espaço, sim, para a expressão das pessoas, mas com a segurança, a privacidade, a autenticidade e dignidade em mente. Então, que é o que vocês vão ver nas políticas. Não permitimos discursos que possam intimidar, silenciar, excluir outras pessoas. Vamos procurar sempre o respeito à dignidade das pessoas, de todas as pessoas, e não vamos permitir conteúdo que as degrade. Vamos sempre a pensar desde um ponto de vista da proteção da privacidade e da coleta menos invasiva de dados. Isso também são muitas inovações que têm vindo nos últimos anos, né, com as aprendizagens diferentes que a gente tem tido. E também procuramos promover um ambiente confiável e seguro através de nossas políticas de identidade real. Você pode utilizar outros nomes, outros handles, né, no Instagram, no Facebook, que não sejam o nome que você foi assignado, mas sim, procuramos que seja uma identidade real, que possa ser comprovada a sua identidade com um correio, com eletrônico, com um telefone, etc., porque a gente realmente acha que isso promove, né, um ambiente mais de rendição de contas muito mais efetivo. Não vou entrar muito nas políticas, mas se vocês têm curiosidade, eu sempre convido as pessoas a entrarem, transparency.fb.com, e aí vocês vão achar as políticas em português. Estão já muito melhor resumidas do que era no começo da era das plataformas, né? E também muito mais explicadas sobre, com advertências específicas. Esse é exatamente o tipo de conteúdo que a gente não vai admitir, por exemplo, com discurso de ódio, ou sobre exploração sexual ou não sexual das crianças, ou com sexualização implícita ou explícita, sabe? Vamos explicar bem para as pessoas aí, vocês podem ler, são 2 ou 3 parágrafos por política. Do lado esquerdo, sempre vocês vão ver as mudanças que essas políticas têm sofrido ao longo do tempo. Para mim, outra mensagem super importante sempre que eu gosto de deixar é que as políticas não são estáticas, são bem dinâmicas, e que a retroalimentação que a gente recebe de vocês, dos pais, dos usuários que fazem reportes, das crianças, não das crianças, dos adolescentes, desculpem, que usam nas plataformas e das organizações especialistas, tudo isso se toma em conta para entenderem-se que a política não está atendendo, sobretudo, uma evolução da agressão, que é a área que eu ocupo, né? Que é a segurança das pessoas.
No Instagram, vocês também vai ter helpinstagram.com, que aí tem várias mais informações sobre o que a gente faz em segurança, privacidade e como denunciar. Eu sempre gosto de falar dessas políticas mais como as que são centrais à segurança das pessoas para a gente, intimidação, assédio, como que a gente trata conteúdo de suicídio, automutilação e as recomendações sobre isso, imagens de exploração sexual infantil, violência, nudez, tráfico de pessoas, etc. Então, convido vocês a entrarem, não vou ficar... Se vocês têm perguntas específicas sobre alguma dessas, eu adoraria responder, mas não vou entrar agora nessa. O que a gente faz com as políticas? A gente avalia, né, os reportes, os denúncias dos usuários nas nossas plataformas, e temos equipes treinadas nos temas específicos, também nos mercados específicos. Então, com certeza temos pessoal super treinado com contexto do que está acontecendo no Brasil, para entender melhor, né, essas denúncias e essas informações que os usuários dão para a gente. As políticas também informam todo o investimento que a gente faz em tecnologia de detecção automatizada, com inteligência artificial, e, por exemplo, o que a gente faz para prevenir a divulgação, né, da exploração infantil. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E temos cobertura para responder essas denúncias 24/7 em mais de 60 idiomas. Com certeza, o Brasil é um dos... O português do Brasil é um dos idiomas que a gente cobre. Então, falei muito disso, exploração infantil. Eu vou começar falando que a gente tem zero tolerância, né, para material de exploração infantil nas nossas plataformas, e isso se traduz em várias coisas. Então, com inteligência artificial, a gente pode detectar proativamente nudez infantil e conteúdo de exploração infantil que seja anteriormente desconhecido. A gente coloca nessas imagens, fazemos várias coisas, detectamos, não permitimos que se suba, né, que ninguém veja. Então, antes de que as pessoas consigam ver esse conteúdo, a gente já colocou um hash, que é uma tecnologia de impressão digital, e a gente reportou para as autoridades. A gente reporta especificamente denúncia especificamente para o NCMEC, que é o National Center for Missing and Exploited Children. Eles têm um dashboard em tempo real com as autoridades do mundo inteiro, incluindo as autoridades brasileiras. Daí, se as autoridades precisam mais informação para fazer uma investigação, eles têm um canal específico para pedir informação para a gente e resolver. Mas esse é um pouco o caminho aí. A colaboração com o NCMEC também, termino aqui, Karina, e dou espaço para você. Também inclui a colaboração com a indústria. Então, esses hashes, essas impressões digitais, é uma base de dados que é mantida por NCMEC, que compartilhamos em toda a indústria. Então, isso vai permitir que a gente ache imagens que coincidem com essa impressão digital antes de que sejam subidas na plataforma, e vamos retirar, e de novo vamos reportar que a gente achou uma nova interação dessa imagem, desse vídeo, desse conteúdo, tá? Então, é um pouquinho para vocês saberem como é que acontece essa colaboração. Eu acho importante sempre deixar bem claro. Outro uso da inteligência artificial é para que a gente tem inovado muito nos últimos 2-3 anos. E não esqueçam que a inteligência artificial, como a conhecemos hoje, não é tão velha, é de uns 5-6 anos para trás. Então, é realmente um investimento grande que a empresa está fazendo para utilizar essas ferramentas para a proteção das pessoas. Aqui a gente está conseguindo identificar muito mais rapidamente interações inapropriadas entre adultos e pessoas adolescentes na plataforma, porque a gente admite no Facebook e no Instagram pessoas entre 13 ou a partir dos 13 anos, para impedir esse contato. E aí vou falar um pouquinho como funcionam esses produtos daqui a pouco. Karine, me conta. É só um comentário, você falou do NCMEC, né? Só para esclarecer que vocês trabalham sim com esse órgão americano, mas a nossa polícia aqui no Brasil também trabalha com eles. Quer dizer, na verdade, é uma rede mesmo, né? Nossa polícia trabalha com vocês, trabalha com o NCMEC, então não é uma coisa distante, só está acontecendo lá.
Não, essa base realmente ela é utilizada aqui também, com dados também de conteúdo brasileiro, né? Então, eu acho que é só importante mencionar que quando a gente fala que é americano, dá aquela impressão de que no Brasil não chegou, né? Mas não é bem assim, né? Não, não. É assim, mesmo em tempo real. A gente investiu também em modernizar esse dashboard, né? Façam de conta que na polícia, na área de ciber, eles têm, tipo, pantalhas, não, telas Sim, aí com as denúncias que são de Brasil em tempo real, tá? Então, a gente trabalha muito com os dois lados para tentar que a tecnologia não seja um impedimento para fazer as investigações que eles têm que fazer, né? E que cheguem nas conclusões que têm que fazer. Muito obrigada, Karina, por esse esclarecimento. Então, eu falei que a idade mínima permitida nas plataformas da Meta é 13 anos. Eu vou falar de um outro produto super brevemente depois, que existe para menores de 13 anos, e por que a gente criou isso e um pouquinho o uso. Mas a idade permitida nas plataformas é a partir dos 13, então sim que temos adolescentes na plataforma. Eles convivem né, com a gente, com os adultos da plataforma, então por isso a gente tem várias definições específicas para os adolescentes. São bem diferentes do uso que os adultos dão para a plataforma. Então, eu já falei um pouquinho dessa tecnologia de detecção para impedir que adultos que não estão conectados hoje com adolescentes nas nossas plataformas, enviem uma mensagem. Agora eu vou mostrar uns screenshots para você. Também, por exemplo, as contas novas de crianças menores de 16 anos são privadas por padrão. Quando a gente fez isso, a gente também enviou uma mensagem para as pessoas entre 13 e 16 nesse momento que já tinham contas com a gente, para que elas colocaram imediatamente essas contas privadas, mas todas as novas contas desde, eu acho, começo dos 2021, de menores de 16 anos, ficam privadas por padrão. Porque a gente entendeu que nem sempre temos todos a consciência, mas os adolescentes podem ir ganhando, né, experiência, ganhando independência, mas melhor começar com uma base bem mais de proteção. Também as contas das pessoas entre 13 e 17 anos têm mais restrições de conteúdo. Então, por exemplo, essa tela que vocês veem aí do lado direito é um exemplo de conteúdo de violência gráfica, que a gente admite nas plataformas, por exemplo, sobretudo reportagens, né, coisas que são colocadas aí pelos médios de comunicação, também por pessoas, das coisas que estão acontecendo nos nossos países. Esse tipo de advertências, de telas de advertência vão aparecer para todo esse tipo de conteúdo mais gráfico. Outro tipo de restrições tem a ver com conteúdo, por exemplo, que tenha alguma menção de produtos ou de questões com transtornos alimentares, esse tipo de coisa. Então, a gente vem inovando mais e mais desse lado, mas tem muitas mais proteções do tipo de conteúdo que é acessível para os adolescentes na plataforma do que qualquer um de nós pode acessar. E também tecnologia que dificulta, né, que contas potencialmente suspeitas encontrem os jovens em recomendações para seguir, por exemplo, recomendações para adicionar amigos. Não aparecem essas contas de adolescentes nas pesquisas de pessoas que vocês talvez conheçam ou contas sugeridas. A gente tem muitas salvaguardas de privacidade aí para esse grupo especificamente. Agora, nossa abordagem para o desenho de experiências para jovens tem esses três princípios em mente, né? Então, sim que estamos sempre pensando como fazer um empoderamento responsável. Não é a mesma coisa uma pessoa que recentemente começou a usar plataformas por primeira vez que uma adolescente que já leva uns 5 ou 6 anos, que já tem tido muitas conversas, por exemplo, com seus pais, com professores, com docentes, né? Ou que tem participado de cursos, etc. Então, é importante que os adolescentes tenham sempre uma capacidade de crescer com a tecnologia, mas sempre do seu ponto de vista da proteção e da privacidade. E muitos espaços de capacitação, então vou falar um pouquinho disso também. Salvaguardas apropriadas à idade,
Então, o que eu falava agora das questões de privacidade ou de acesso ao conteúdo, e sempre inovando em tecnologia para ajudar a que os jovens se mantenham seguros e resolver, né, desafios bem específicos que podem acontecer, o que faz que os adolescentes sejam mais vulneráveis nas nossas plataformas, né? E aqui eu não vou entrar muito nisso, mas eu sim queria falar que os nossos times de produto hoje em dia seguem esse guia que está baseado na Declaração da ONU dos Melhores Interesses da Criança. Então, eles seguem todos estes passos, cada vez que vão desenvolver algum produto que vai potencialmente ser utilizado por jovens. E esse guia também tem várias perguntas que eles têm que fazer, tem que responder e tem que passar por um review de vários times, né, para poder chegar ao ponto de que o produto fica live. Então, queria dar para vocês uma ideia, né? Tem que considerar privacidade, tem que considerar autonomia, mas também privilegiar bem-estar e segurança, especificamente em interesses comerciais, também entenderem, né, como criar ambiente, ou como motivar essa criação de ambientes seguros e apropriados. E a outra coisa que a gente tem feito muito mais ultimamente, que a gente vai continuar a fazer, nos apoiar em pesquisa e consulta. A gente fez várias instâncias de desenho e codesenho de vários produtos nos últimos 3, 4 anos. E do último são as novas ferramentas que a gente tem anunciado para Instagram, Central de Pais, de Família, guias, alguns produtos específicos para tomar um descanso ou mudar de tema, etc., foram feitos ativamente com retroalimentação, já não só de especialistas, também de pais, também de adolescentes. Então, a gente vai continuar a fazer isso na medida do possível, mas é super importante porque não é a mesma coisa desenhar para uma família nos Estados Unidos que no Brasil, que no Japão, tá? Então, a gente quer entender também esse contexto bem específico, quais são as preocupações e quais são os riscos, né, que são para mais específicos de um país ou de uma região e do outro. Vamos lá com algumas das tecnologias e como é que você vê elas, né, na tela já. Temos esses avisos de segurança, que eu gosto muito de ressaltar, porque a gente está muito focada em prevenir contatos indesejados entre pessoas adultas, sobretudo, que podem ter um perfil suspeito, e adolescentes, tá? Que possam cair em um risco, né, de compartilhar alguma imagem, alguma coisa que não seja apropriada para a idade, ou receber também. Então, eu falei já dessa tecnologia que permite que a gente impeda. falei do portunhol. Esse contato inicial. Acho que Essa mensagem. impeça. Impeça, claro. Obrigada. Entre esse adulto não conectado com esse adolescente, mas se chegasse a acontecer, né, desse primeiro contato na primeira vez, de repente foi o adolescente o que enviou uma mensagem, etc., esse aviso vai aparecer para eles. Então, vai aparecer, você conhece mesmo essa pessoa, você se sente seguro, você quer reportar ou denunciar esse conteúdo agora, você quer bloquear, você quer mais ajuda. Então, aí a gente dirige para linhas de ajuda locais. Então, a gente está experimentando muito com quais são os melhores momentos para mostrar essa advertência. Um deles é a primeira vez que eles recebem uma mensagem. Outras coisas que a gente tem pensado, que estamos consultando agora, por exemplo, é quando você recebe uma imagem pela primeira vez, quando você vai enviar uma imagem pela primeira vez, só para advertir mais sobre os riscos, né? Porque nem sempre todos estamos informados sobre o que pode estar acontecendo, e sempre colocar aí essa lembrança, né? Que você pode pedir ajuda já mesmo. Também investimos nesses limites saudáveis, chamamos, né? Então, novas maneiras de bloquear usuários, especificamente pensando em assédio repetido. Então, quando você vai bloquear uma pessoa, você pode bloquear, pode restringir,
que eu vou falar um pouquinho disso depois. E também, quando você vai fazer um blog, você pode bloquear outras contas que essa pessoa possa criar depois. Então, também entender um pouquinho mais como é que funciona, né, essa agressão, nesse caso do assédio repetido, e como a gente pode colocar na frente sua sempre uma opção para prever. E também, vou falar também um pouquinho mais disso, mas muitas ferramentas novas de supervisão parental no Instagram esse último ano. Essas foram especificamente parte desse co-desenho com pais e com adolescentes, então tem muita integração das aprendizagens que a gente teve dessas consultas, quando que é o melhor momento para pedir para os pais, os adolescentes têm que estar informados, por exemplo, de que estão compartilhando certas coisas com seus guardiães, com seus pais, então como é que esse aviso de privacidade funciona, etc. Tem que ter consentimento, e tem um dashboard, né? Você pode ver aí, por exemplo, com quem seu filho, sua filha fala mais frequentemente, então pode ter conversações específicas, ou certos tipos, quanto tempo está passando, né, na plataforma, então para lembrar para eles tomar um descanso ou ter uma conversação a respeito. Na verdade, que esse dashboard está feito especificamente para dar informações que levem a muitas conversas. Então, quando a gente fala das dicas, isso vai ser importante. Eu acho que muitas das palestras que vocês assistiram essa semana tem a ver, né, com essa perder esse medo a ter conversações difíceis, especificamente do uso das tecnologias, que também é a razão de existir da Tech Kids. Então, aqui, supervisão iniciada pelos pais, também a gente implementou essas pausas programadas, você, de fato, pode colocar, eu quero que, assim, o aplicativo pare de funcionar a tal hora, até amanhã, por exemplo, então, meio que é um nudge para uma mesma pessoa, para se lembrar de tomar um descanso, relatórios muito mais detalhados, né? O que está acontecendo, você vai bloquear, você vai restringir, você quer avisar para seus pais que alguma coisa aconteceu, para que eles recebam uma notificação e te ajudem, né? Uma forma de comunicação tomando em conta mais como são os adolescentes hoje em dia, que não necessariamente vão ter contato mais em pessoa, ou não querem ter uma conversação, mas imediatamente enviam uma mensagem para os pais, e aí eles podem atender, não? Então, pensando em tudo isso. Recursos para famílias, a gente também implementou, e vamos continuar a expandir aqui no Brasil, centro de educação, e estamos trabalhando com vários de vocês para ter recursos muito locais. Centro de privacidade, que tem uma secção específica, né, de como falar sobre privacidade com adolescentes, e quais são as ferramentas específicas de privacidade para os adolescentes nas nossas plataformas. Então, muitas melhoras nesse sentido. E assim, fechando um pouquinho a secção de produto, essas são algumas alterações de produto que foram já informadas por pesquisas e por consultas de desenho e codesenho. Então, todas essas advertências sobre conteúdo de suicídio e automutilação, a gente utiliza agora inteligência artificial para encontrar, relatar e enviar recursos especializados e linhas de ajuda locais para as pessoas que têm alguma indicação de estar em perigo. Você também pode ativar isso para amigos dos que você esteja preocupado. Também ativamos essa advertência para questões de imagem corporal. Então, a gente não tem anúncios de perda de peso para adolescentes. Essa categoria não existe, não está disponível para advertisers na plataforma para adolescentes. E, graças às pesquisas, podemos entender melhor quais são os conteúdos que podem estar associados com transtornos alimentares e dar essa informação de ajuda. Mesmo fazer uma pausa, que eu já falei, controles de tempo. Também você pode ter um alerta do tempo diário para você se lembrar do que fazer, ou tomar um momento para pensar o que você quer fazer. E daqui a pouco vamos ir rolando um novo produto de lembrar você talvez já passou muito tempo olhando vídeos, reels, conteúdo sobre um tema em particular, que pode que seja a hora de mudar de tema, né? Não fique tão no rabbit hole aí.
E os nossos recursos também para prevenção de bullying. Não sei se vocês já viram alguma vez, mas quando você está a ponto de fazer um comentário com palavras ofensivas no Instagram, você vai receber essa advertência, essa tela de advertência aí para você editar o seu comentário. Então, é sempre utilizar momentos de educação, né? Lembrar as pessoas que podemos ser mais solidários, mais agradáveis, melhores, não para criar um ambiente mais seguro e mais amável nas plataformas. Eu falei antes que também temos esse produto que se chama Messenger Kids, que é para menores de 13 anos. É um aplicativo totalmente independente, criado para dispositivos móveis, então não tem conexão nenhuma com Facebook, com Instagram, só para os pais. Então, os pais cuidadores somos os únicos que configuramos a conta, somos os únicos que podemos aprovar novos contatos e temos um painel de controle que funciona no nosso Facebook. E aí você pode ver não só os contatos, mas também com quem falou seu filho, sua filha essa semana. Eu uso muito com meu filho de 6 anos, por exemplo, tinha família em todos os lados. Então, ele chama, quando ele tem o meu fone ou o seu iPad, né? Ele chama eles ou envia uma foto, então eu posso ver quais são as imagens que ele enviou, que ele recebeu, e posso eliminar, posso denunciar alguma coisa que eu esteja vendo que não seja apropriada, mas o melhor é simplesmente que eu controlo completamente quem são os contatos do meu filho. Ele é muito pequeno para decidir ainda esse tipo de coisas, então corresponde aos pais ou às cuidadoras fazer isso. Messenger Kids não tem nenhum anúncio, não tem compras, então não tem nada a se preocupar nesse aspecto. São jogos, né, experiências mais educativas e de interação com as pessoas. São videochamadas e chat. É só isso, não é uma rede, você não publica conteúdo, não tem essa opção, nem descobre também ninguém mais, não tem uma secção de recomendações de quem você possa conhecer, porque a gente não coleta esses dados em nenhum lado, tá? MC, tem duas perguntas aqui. Vamos fazer antes de eu entrar nas dicas, tá perfeito aqui. Tá. O Eric comentou se já foi... isso aqui não foi comentado ainda, ele escreveu assim: foi comentado algo sobre o melhor suporte para a recuperação de contas? Esse aqui é mais relacionado às contas, ainda a gente não falou nada sobre isso, mas também acho que aqui a gente está ainda trazendo as soluções, né? O que a Meta tem feito, né? Para garantir a segurança das crianças, a gente deve chegar nesse ponto, talvez a gente chegue nesse ponto aí da recuperação. E a Zilma escreveu assim: qual o valor para ter acesso a um programa da plataforma? Acredito que ali, Zilma, acredito que ali na parte de treinamentos, né? Que a Missy estava comentando, sobre o treinamento da família, de educadores e tal, né? Pode ser, mas esses são os centros de ajuda, estão aí na plataforma. De vez em quando, sim, fazemos treinamentos, mas mais em parceria, né, com organizações como a Tech Kids. Então, Ok. a gente não tem bandwidth mesmo para oferecer tanto disso. A gente faz bastante, eu vou falar das parcerias no final também, de algumas outras. Então, adoraria, se vocês têm interesse e querem organizar alguma coisa mais específica, claro, com muito prazer a gente faz. Sim, a gente já está conversando com vocês aqui no Brasil, né? E é mais para o público saber também. A gente já está fazendo, a gente sempre contou com o apoio da Facebook, agora Meta, né? Nos nossos projetos, o que é excelente. E nada melhor do que a gente realmente promover uma educação focada, né? Então a gente já está conversando sim para trazer para todo mundo, não só dicas, mas também entender essas soluções que a MC estava comentando, praticar de repente junto, tirar as dúvidas. Então a gente deve fazer isso em breve, tá, Zilma? Então acho que até se você tiver alguma dúvida, se for algum público específico que de repente a gente não tocou, então não está ainda planejando fazer, não importa. Vamos conversar para a gente acertar juntos, tá bom? Então você pode me mandar as suas dúvidas também com relação a isso. Obrigada, MC. Perfeito.
não sei se vou chegar a falar um pouco mais das ferramentas de recuperação de contas, etc. Eu estava pensando mais falar algumas dicas de como nos cuidar como pais, como adolescentes, né, nas plataformas, mas posso cobrir depois mais nas perguntas específicas. Sempre gosto de lembrar dicas de segurança para as contas, nunca fica demais. Estabelecer senhas seguras é realmente a primeira linha de defesa. Senha segura. Então, a gente tem vários links onde você pode tem não só dicas, mas também exercícios de prática de como estabelecer uma contrassenha segura, etc. Mas o mais básico para mim é não utilizar a mesma senha em vários sítios, e muito menos o que você utiliza nas plataformas de meta com outras plataformas ou com outros serviços. Acontece a mesma coisa com seu e-mail, com qualquer outro serviço que você esteja utilizando. A outra, por exemplo, é não utilizar datas óbvias ou palavras, tipo seu nome, ou assim, que seja facilmente adivinado, né? Divinado? Divinado. Descoberto, adivinhado. Descoberto por outras pessoas. E temos duas coisas mais que eu sempre gosto de lembrar para as pessoas. Uma é ativar a autenticação em 2 fatores. Então, é essa senha aleatória que chega para você no telefone, que chega para você no e-mail que você designou, cada vez que você acessa a sua conta de um dispositivo novo, por exemplo. Essa é a segunda linha de defesa quando alguém está tentando hackear ou ter acesso à sua conta. Se você não dá esse código, eles não conseguem entrar, tá? Então, é super importante ativar. Isso existe para Facebook, para Instagram, para WhatsApp também. Então, a gente recomenda para todas as plataformas. E tem essa outra opção para Facebook e para Instagram de receber alertas sobre início de sessão não reconhecidos. Que alerta você precisamente alguém em outro país ou alguém em outra cidade está tentando acessar sua conta. Normalmente, essa notificação vai vir com um clique aqui, se você não é a pessoa que está tentando acessar, para recuperar sua conta, tá? E para impedir que outros entrem. Então, sempre lembrar que, claro, vamos chegar no ponto, às vezes, de ter que recuperar a conta, a gente tem processos para isso, mas é muita boa prática, né? A gente ter essas medidas de prevenção antes de que qualquer coisa aconteça. E também, se você utiliza suas contas em vários dispositivos, você pode, desde qualquer um, entrar na sua conta, encerrar a sessão em qualquer outro dispositivo. Sobretudo se vocês utilizam computadores ou dispositivos em lugares mais públicos, desde a escola, um cibercafé, né? Sempre é boa prática fechar a sessão. Tipo, não deixar aí os dados para outras pessoas encontrarem. Nas dicas de privacidade, tanto no Facebook como no Instagram, você tem uma secção na configuração de fazer uma verificação de privacidade e uma verificação de segurança. Então, a gente já faz algumas perguntas para você se lembrar do que tem que revisar nesse momento, e de vez em quando a gente envia uma notificação para todas as pessoas de se lembrar, de voltar a revisar, né, um pouquinho como é que estão suas configurações, porque a gente perde, né, conta e está bem, é humano, é normal, então é só ficar de olho sempre. Na parte de privacidade, tanto para as pessoas adultas, mas especificamente para adolescentes, é bem importante você sempre escolher a audiência com quem você quer compartilhar o seu conteúdo. Conhecer seu público, revisar com quem pode ver os conteúdos de você, e você pode, nas nossas plataformas, pode mudar isso totalmente, como a gente faz das pessoas de 13 a 16 anos, né, que eles podem, que eles estão privados por padrão. Você pode fazer isso também por publicação. Então, eu posso ter meu perfil privado, mas, de repente, posso ter uma publicação que eu gostaria que fosse compartilhada por outras pessoas, que é algo mais público para mim, eu coloco essa publicação específica no público. Então, por exemplo, Karina vê, Karina pode compartilhar com outros, tá? E para mim isso é interessante, é uma causa, por exemplo, que estou compartilhando, etc. Mas o resto do meu perfil fica privado, ninguém está acessando minhas fotos, etc. Então, é mais essa prática de sempre entenderem com quem que estamos compartilhando conteúdo e quem pode comentar também nas nossas publicações.
Aqui você sempre pode fazer listas, né, tanto no Facebook como no Instagram, de pessoas que estão bloqueadas. Também vocês podem desativar comentários no Instagram, por exemplo, por publicação. Então, tem coisas que às vezes a gente quer comunicar, mas a gente não quer receber feedback. E está perfeito. Então, vocês têm essa opção de desativar por completo os comentários. A gente recomenda muito para situações e publicações que são mais controversiais, né? Controvertidas. Pode ser alguma coisa política, alguma coisa que você saiba que tem pessoas lá fora que vão tentar redirigir a conversa para coisas que não são produtivas. Então, está pensado para isso. E nas proteções das contas, sempre lembre, você pode remover amizades sempre que você precise, você pode sempre bloquear e denunciar. No Instagram e nas páginas de Facebook, vocês têm uma opção que se chama de Hidden Words, sim, palavras ofensivas, um filtro de palavras ofensivas. Então, se você ativa isso, qualquer pessoa que utilize uma palavra ofensiva em comentários, nas suas publicações, etc., vai ficar não removido necessariamente, mas sim, strike through, tachado. Você não vai poder ver a palavra ofensiva mesmo. Agora, esse é um listado mais feito com conhecimento das palavras que já têm sido denunciadas e achadas como violatórias, mas você também pode fazer seu próprio filtro manual. Então, você tem conhecimento melhor do que ninguém de uma situação específica, um contexto específico, onde uma palavra, ou uma frase, um emoji, etc., não necessariamente seja ofensivo no idioma, mas sim nesse contexto. Então, você pode fazer esse filtro de palavras e de frases e emojis, etc., para manter controle, né, sobre a sua conversação, sobre a sua conversa. Também temos essa função de restringir, que eu gosto muito de falar, porque você pode bloquear alguém e pode ficar com amizade. Essa função de restringir fica um pouco no meio. Quando você restringe uma pessoa, eles podem continuar fazendo comentários nas suas publicações, mas só você e essa pessoa conseguem olhar. Então, está pensada mesmo para evitar esse fenômeno de assédio massivo, né? Então, digamos que a Karina me restringe a mim, eu faço um comentário numa publicação dela, ela pode olhar, eu sinto que ela está olhando, não tenho essa ansiedade, né, de uma pessoa que está procurando chegar a você, né, com essa sensação de assédio. Você pode denunciar meu comentário, pode ficar com a evidência também para fazer, se é que escala, se é que é alguma coisa mais grave, né? Eu não recebo nenhuma notificação, ninguém mais da tua rede vai ver meu comentário. Então, se é um comentário muito agressivo, muito ofensivo, não vamos motivar esses outros que podem ficar lá em cima, né? Então, esse tipo de funções eu gosto de ressaltar porque, de repente, é bom tomar uma pausa específica de certas pessoas, né? Sobretudo quando fazemos coisas um pouco mais públicas ou ficamos em conversas um pouco mais controvertidas. Gosto sempre de dar dicas também para criar um espaço acolhedor. A gente tem todos esses recursos no nosso Safety Center e nossa central das famílias. E eu vou compartilhar os links agora. Mas sempre é pensar, né, em respeitar as pessoas com quem você interage. Então, isso não é especificamente da tecnologia, mas não esqueçamos de ouvir as opiniões, valores, sentimentos das outras pessoas, tentar compreender os pontos de vista diferentes, não julgar nem a nós mesmos, nem as outras pessoas. Todo mundo tem direito de expressar desconforto ou discordância, sempre que seja com respeito, tá? Por isso as ferramentas anteriores, mencionadas anteriormente. Mas é um pouquinho, tipo, fazer uma pausa, pensar, e isso aplica muito para, obviamente, mais para adolescentes também, para nós como adultos, mas as pessoas que estão começando a utilizar, ou sobretudo eles que estão começando a utilizar, a se desenvolver nesse mundo virtual, e onde qualquer de nós pode perder perspectiva, né? As coisas que a gente coloca em linha têm o mesmo efeito na outra pessoa do que a gente fala na cara delas, tá? Então, é lembrar um pouquinho disso, a empatia, que é o nome do jogo. Eu tenho várias dicas também focadas em prevenção do bullying. A gente não fez isso a gente fez com vários especialistas também da Universidade de Yale, especificamente.
Então, sempre gosto de lembrar, é bom sempre falar do tema de bullying, porque fica no ar, né? Então, você, tanto como adulto como como adolescente, pode falar com seus amigos, deixar claro que você não concorda com o bullying, conversar um pouquinho sobre situações que vocês têm gerenciado, que vocês têm experimentado e como foi que resolveram. Sempre proteger sua identidade, né? Informações pessoais, não dar coisas que outras pessoas possam utilizar para fazer um dano, né? E ser responsável, então fazer uma pausa antes de publicar, tanto para sua reputação própria como para os outros que você está interagindo. Se você está sofrendo bullying, então a gente tem várias dicas aí, ficar calmo, sobretudo para saber o que fazer. Então, para saber qual é a melhor decisão nessa situação específica, né? E a gente sempre coloca essa dica. Conte a situação para alguém da sua confiança. Se você é adolescente, então conte para algum adulto da confiança de você. Tem soluções relevantes para a ocasião. Mantenha sempre sua segurança. Então, se você realmente precisa falar com a pessoa que está fazendo bullying, use linguagem simples, não motive tipo uma conversa muito mais complexa, tente não fazer, ou tente ter alguém do lado seu que ajude, né? E tentar não atacar o autor do bullying imediatamente, isso vai ficar, não vai rolar, né, num ciclo de nunca acabar. Então, não que a responsabilidade seja sua, mas são dicas que a gente coloca aqui para lembrar sobre as interações, sobretudo em linha. Se alguém que a gente conhece sofrendo bullying, então a gente tem essas dicas que são mais, pense se você está pronto para ajudar. Se você não tem a vontade, não está pronto para ajudar, pode procurar alguém mais que ajude a pessoa que você está vendo que está sofrendo bullying. Você sim que pode mostrar empatia, né? Pode falar para essa pessoa que não está só, que você deseja ajudar ele ou ela com essa situação e que vá simplesmente primeiro escutar e tentar achar uma solução juntos. Oferecer companhia é sempre uma boa opção nessa situação, e não publicar coisas negativas, e sim, de repente, fazer uma comunidade, né? Então, vamos publicar coisas positivas sobre essa pessoa que está sendo targeteada, etc. Agora, se você foi acusado de bullying, também pode acontecer, mesmo se você teve a intenção ou não, sempre pode pedir desculpas, pense sempre que seu comportamento tem um efeito, que a gente já falou antes, e se você está desconfortável, tem medo sobre como pedir desculpas, também pode pedir ajuda para alguém, para um adulto, para um amigo. E se você ainda não entende o que foi que aconteceu, pergunte mesmo, por que minha linguagem, né, teve esse efeito em você. Então, eu estou falando aqui, obviamente, não dos piores casos, mas mais da convivência geral. Para vocês que são pais, que são professores, eu acho essas dicas sempre boas de lembrar, porque permitem ter conversações muito mais preventivas sobre esse tipo de situações. Quando a gente dedica um tempo para pensar o que pode acontecer, a gente começa a ter mais ferramentas. Vocês sabem isso melhor do que eu. Então, é só aqui para deixar para vocês. Então, sempre pensar antes de falar, não deixar que estranhos saibam da sua vida pessoal, né? Estar atento em relação ao que você compartilha, analisar sempre o que você está compartilhando com frequência, né? Saber mais ou menos como é que estão ficando sua reputação online. Se você vir algo, vamos ser responsáveis, também diga, denúncia. Se você se sente mal, tem muitas pessoas para conversar, então do lado da gente é colocar esses recursos o mais rápido possível na frente sua, e nessas colaborações com parceiros em cada país, tentar sempre fazer essas conversas, treinamentos para lembrar das ferramentas que existem, né? E sempre confiar, né? Confiar em que a gente vai ter as ferramentas aos poucos, né? E que vamos ir aprendendo e a gente pode ser aliado nessas situações. Eu vou deixar aqui, esse aqui é o Centro de Família, vou compartilhar agora o link. Então, aqui vai ter vídeos, vai ter guias, ainda está construída, mas vai continuar em construção, com recursos muito mais específicos para o Brasil. Mas, sobretudo, essas dicas de como ter essas conversações sobre o que pode estar acontecendo
na família ou na internet. Tem um central específico de educação, tem esse guia para pais de Instagram, e muitas outras ferramentas que vocês vão vir aí, de programas também específicos que a gente já desenvolveu no Brasil, e dos que vêm. Então, vou deixar aqui, agora compartilhe no chat esse central da família. Muito obrigada. Fico atenta às perguntas. Excelente, MC, muito obrigada. É tanta coisa, né? Parece que não vai caber no tempo. Desculpa, eu sempre falo muito e eu fico com a dúvida de se é útil ou não, mas prefiro. Não, mas é muito útil e a gente sai com a sensação de que tem bastante recurso, né? Tem bastante recurso, a gente só precisa parar e realmente focar no que a gente, né? No que a gente está querendo fazer. Afinal de contas, se a gente está querendo, que nem comentaram aí sobre a senha, é uma questão de senha, eu preciso proteger minha senha, recuperar a senha, então vai dar uma olhada na ferramenta, como funciona a recuperação, o que é no centro de segurança, como funciona. Mesma coisa aqui com relação à família e às crianças, tem bastante recurso. Eu costumo dizer que, eu costumo comentar, né? As pessoas falam muito que acontece isso, acontece aquilo, vem um conteúdo assim, um conteúdo que não é bom para minha criança, ou ela está recebendo muito sobre esse assunto, mas tem um retorno, né? Quer dizer, será que a sua criança realmente não está usando aquele conteúdo, muitas vezes, está acessando, está buscando aquele conteúdo, né? Quantos anos tem sua criança, né? Eu costumo escutar muito, mas 13 anos é muito pouco, né? Deveria ser 16, 17, né? A idade mínima. Mas quantas crianças a gente tem abaixo de 13 anos na plataforma, né? Então eu falo, é uma questão de educação, sim, e é uma questão da gente olhar, usar todos os recursos possíveis, e aquilo que realmente foge, que a gente poderia contar com a Meta, eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer um movimento de mudança juntos. Não acho que tem aqui um lado que não quer fazer. Eu acho que os pais querem fazer, a Meta quer fazer, todo mundo quer fazer desse ambiente um ambiente melhor, né? Mais agradável, né? Sim, totalmente. E Essa questão, seguro. Karina, que você acabou de falar sobre a idade mínima, né? Claro, tem debates ao redor do mundo sobre qual Sim. deveria ser a idade mínima. A gente segue as regulações mais estandarizadas a nível global, então entendemos que isso é ainda um debate. Também tem o debate do outro lado, que é precisamente os direitos das crianças e o melhor interesse da criança de ter acesso também aos conteúdos da internet e como que deveria ser isso. Então, eu acho que ainda é um debate super importante, a gente está muito focada em se a gente vai desenvolver para eles, que seja bem feito. Isso. Por enquanto. Agora, você falou dos under 13s, né? As pessoas menores de 13 anos que ainda conseguem acessar as plataformas. Aí a gente tem investido muitos recursos em entender melhor esse fenômeno. A gente tem várias ferramentas de inteligência artificial para detectar, não é perfeito, a tecnologia ainda é muito nova. Tem muitos casos de famílias que abrem as contas para seus filhos, suas filhas, antes deles terem 13 anos. Não é que os 13 anos seja, de repente, a idade de maturidade, não é isso, mas é mais ou menos a concordância dos especialistas naquele momento que foram escritas as leis. Pode que tenha mudado. Então, sim, é bem diferente psicologicamente, desde o ponto de vista de desenvolvimento, uma pessoa de 13, 14 anos que uma pessoa de 11, ou 10, ou 9. São bem diferentes. Vocês têm filhos, filhas sabem. Então, também ter experiências apropriadas, né, para cada idade. Uma rede social totalmente aberta não é uma experiência apropriada para alguém que ainda não tem muitas ferramentas, né? Nem para pedir ajuda mesmo, né? Então, um pouco pensando assim. E eu também vou colocar aqui um anúncio super recente que a gente começou a implementar no Brasil, precisamente para tentar resolver melhor esse tema das contas que parecem, que mentem, né? Que abrem uma conta com outra idade que não é. Exatamente. Não são falsas, são uma pessoa real, mas colocam uma idade que não é. Então, ok, tá. Que então é para trocam a fazer idade. essa verificação de identidade e essa verificação de idade especificamente. Coloco aqui esse último anúncio, se vocês têm interesse, né? Bom, eu não sei se isso é recente, mas eu tentei recuperar minha conta e me pedi um documento. Eu não sei se é Também. essa.
Também Não, mas perto da coisa. especificamente para os... Para para under, abaixo de 13 anos, tá certo. Tá bom. Bom, MC, muito obrigada. A gente tem aqui um comentário da Zilma. Houve um tempo que não se falava de bullying. Não é que ele não existisse, o problema simplesmente era minimizado, verdade. É coisa de criança, elas que se entendam. Ai, não é que é verdade? Era isso mesmo. Esse era o pensamento corrente. E assim, muitos adultos de hoje carregam marcas profundas de todo o sofrimento que viveram na escola. A Zilma trabalha com crianças, né? Então ela vê isso todo dia. Zilma, se você quiser falar um pouquinho, eu vou só ler aqui o que você colocou depois. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo excelente trabalho. Se você quiser colocar, Zilma, sobre isso? Pessoal, está ouvindo? É que eu estou num lugar que está cheio de gente, não dá quase para mim falar. Tudo bom? Como é que você está? Então, assim, por conta assim que eu vivencio muito isso, eu trabalho com crianças e trabalho com adolescentes também, e eles sofreram bullying na infância, e isso reflete até os dias de hoje. Então, assim, a gente está trabalhando com um grupo de adolescentes que está sendo acompanhado pelo psicólogo por causa de coisas de retaliações que sofreram na infância, apelidos. Então, assim, deixa marcas. Às vezes as pessoas não têm noção do que o bullying faz na infância. Então, assim, os pais às vezes não dão importância, não assim, conversam com a criança, não vai mais a fundo. Tanto a criança que faz o bullying, ela sofre, quanto, a gente fala na maneira, o bullyingado também. Então, assim, são dois sofrimentos. Então, assim, muitas vezes os pais não têm a noção do que isso provoca no filho e deixa. Aí, quando chega ele ser adulto, vem os reflexos, as marcas ficam. Assim, a gente trabalha com adultos que hoje estão fazendo terapias, acompanhamento psicológico por conta do que sofreram. Então, assim, é bem sério que os pais estejam atentos para isso, que acompanhem quando o filho falar, chegar em casa, que se isolar, que não quiser conversar, que ele veja direitinho o que está acontecendo. Converse com seu filho, aproxime, tenha mais tempo de qualidade e não de quantidade. Esteja assim presente na vida do seu filho para poder estar investigando todos esses tipos de casos. São N situações, a gente está citando o bullying, porque nós estamos falando dele aqui, mas são N as situações que muitas vezes acontecem. E a gente vivencia isso todos os dias nas escolas, todos os dias. Hoje eu presenciei uma cena, antes de estar aqui, chegou uma mãe alcoolizada e ela tem uma filha na escola e a menina estava assim muito constrangida, porque assim a mãe chegou na escola num horário que tinha muitos alunos saindo e a mãe assim deu praticamente um show. E aquilo constrange a criança, aquilo constrange o adolescente. A menina chorava muito e nós pegamos a adolescente, levamos para uma sala para acolher, para conversar, e a mãe não estava em estado. Assim, era sofrido o estado que a mãe estava. Mas, assim, esse constrangimento a criança passa, o adolescente passa, e essas marcas ficam. Então, assim, tudo isso é uma série de coisas que a gente vivencia todos os dias, que é muito triste, e sim que os pais estejam assim, bem presentes na vida desses filhos, para poder orientá-los, conversar, ver o que está acontecendo. Sensacional, Zilma, obrigada, viu? Nada como estar ali no dia a dia com as crianças, né, para trazer esses depoimentos que são tão importantes, né? Quando a gente escuta um depoimento desse, a gente pensa em inúmeras coisas. Até porque hoje, quando acontece algum evento como esse, bom ou mal, tem sempre alguém com o celular na mão, né? Sempre alguém com o celular na mão, querendo filmar, tirando fotos. Então, a gente tem também, por obrigação, olhar como fazer para que isso não se expanda, né? Que não continue reverberando o problema, né? Que é o que a gente fala de cyberbullying também, né? Que é o que acontece com o cyberbullying. Na verdade, a internet potencializou todos os problemas e eu acho que a gente está se mexendo, né? Já para resolver esse tipo de coisa, para ajudar, né? Para mitigar, né? Diminuir um pouquinho o sofrimento das crianças. Excelente, obrigada, Zilma. MC, muito obrigada. A gente acabou começando um pouquinho depois, terminamos um pouquinho depois. Teve um atraso lá no começo, não tem problema. Mas foi excelente, como eu disse, muitas dicas importantes. É bom saber que existem todos esses recursos. Eu gostaria, sim, que os pais explorassem esses recursos. A gente está aqui para ajudar a consolidar e trazer informação
estruturada para vocês também, ajudá-los a entender como que as crianças podem usar essas plataformas de uma forma mais segura. Tem recursos e a gente precisa usar. De repente a gente está aí sem tempo, não consegue olhar, sabe de um recurso, os outros não sabem mais porque não deu tempo de olhar. Vamos fazer isso acontecer de uma forma que fique claro, né? Para que vocês também possam chegar e falar, eu fiz tudo que eu podia aqui na parte tecnológica, né? Agora é comunicação e tudo aquilo que a gente está vendo aqui no nosso evento, né? Então, muito obrigada mesmo, MC, pelo seu tempo, por toda a explicação. Acho que agora a gente vai para um bate-papo aí bem interessante também com a Anquises. A Anquises gosta de fazer aquela entrada, assim, né? Ele vai falar sobre arte de esconder, é uma coisa assim que eu gostaria de entender. Deixa eu ver se o Anquises já está aí. Tem todo Muito obrigada, Karina e pessoal. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, MC.